Onde está o seu vídeo, Dona Chantal? Não liguem, parece que eu estou no fundo do mar, porque eu tive que acender a minha luz para ficar melhor. E eu não quis fechar a minha janela pra ficar, sei lá, eu gostei do efeito fundo do mar, então lidem com isso. Mas enfim, nada disso interessa, o que interessa é que este é o vídeo do Oscar. Sim, o Oscar, a premiação da Academia Americana de Cinema. Sim, vai ser domingo às 8 da noite. Eu acabei vendo todos os filmes que estão concorrendo. Todos. Tá, exceto os curtas, mas assim, os curtas de animação eu vi ainda, mas assim, os outros não. Mas antes, umas coisinhas que vocês precisam saber. Se você está esperando um comentário do filme, assim, meio demente, meio... Ai, eu achei legal, eu achei bonito, isso é tão profundo, meu Deus, que artístico, é tão legal, ai, o Bradley Cooper é tão lindo. Olha, não, eu não vou fazer comentários dementes, não é? Eu não sou uma pessoa que acha que cinema é... vamos jantar, vamos no shopping, vamos então ver um filme antes, vamos. Não, eu vou ao cinema, eu odeio quem come pipoca no filme, eu odeio quem... Ai, vamos sair, vamos onde? No cinema. Aí chega lá na bilheteria e escolhe na hora o que assistir. As pessoas que não checam o nome de diretor, não checam o nome de ator, não checam sinopse antes de assistir o filme, não vão ser comentários bobões. Eu vou pegar pesado em todos eles. Estejam preparados, porque vocês vão me odiar, muito provavelmente. Vale lembrar também que os meus comentários vão ser voltados para, afinal, a cerimônia. Então eu vou comentar os filmes de uma maneira ampla e claro que no final eu vou falar qual é a do Oscar em relação a esses filmes. Esse vai ser um vídeo gigantesco por causa disso, porque tem os 9 filmes principais e eu com certeza depois, quando tiver no final, eu vou também dar o meu pitaco sobre quais serão talvez os ganhadores de cada categoria. Então assim, vai ser gigantesco esse vídeo. Se você não quiser saber de algum filme, ou se você quiser saber só de um filme específico, na descrição aqui embaixo eu vou colocar a partir de quantos minutos ou segundos eu começo a falar do filme. Vocês lembram que eu falei que eu ia ler todos os livros de todos os filmes que foram adaptados? Pois é, eu não li, que coisa, não. Eu não queria tentar ver o filme como adaptação. Então assim, o filme pra mim precisa se sustentar sozinho. Ele não pode precisar de um livro pra você entender. Então eu não quis ler para não ter o meu próprio julgamento influenciado. Eu sei, claro, eu pesquisei, eu vi como que eram os livros, eu posso até ter folheado e tal, mas eu não li de fato. Mas assim, eu sei como são os filmes e como são os livros, e eu tenho uma ideia de como as coisas, né, se juntaram ou não. Argo é um filme do Ben Affleck. Sim, este Ben Affleck. Esse cara que você pensou, exatamente. Quem diria que o Ben Affleck ia crescer, virar gente e virar um diretor digno? Argo é a história de 6 pessoas que conseguiram escapar de um ataque no Irã à embaixada americana, enquanto que o resto da embaixada ficou tomada e todos lá dentro viraram reféns, assim, por dias e dias e dias. E o filme conta a história de um cara, de um agente da CIA, que tem uma ideia da fuck total pra tirar eles de lá, que é inventar que esse povo era de uma equipe de filmagem. E eles estavam procurando locações para o filme aleatório que eles iam fazer, que é o Argo. E isso é baseado em fatos reais. Essa coisa realmente aconteceu lá nos anos 80. Daí você vê que, olha só, pela sinopse, esse filme podia ter desandado para vários caminhos. Ele podia ter descambado pro escracho total, tipo, Hollywood, lá. Até porque o filme que eles inventam é um filme ridículo. Parece que é uma paródia Star Wars. E no filme tem muita coisa tirando sarro de Hollywood. Mas não é só isso. Outra maneira que você podia ter ido pra esse filme seria um filme só de suspense, assim, aquela coisa do drama, do espião, que tem que tirar os caras numa situação difícil, tem problemas com
na família, talvez ele seja alcoólatra, e a Cia não confia nele porque não confia nesse plano absurdo. Tem isso, mas o filme não é só isso. Poderia também ter ido pro caminho perseguições de carro, e lutas, e tiroteio, e oh meu Deus, oh meu Deus. Isso quase não tem no filme, ainda bem, porque isso é um clichê babaca. Na mão de Ben Affleck, sim, Ben Affleck, ele conseguiu dirigir de uma maneira, fica tudo sempre no mesmo ritmo, ou então o ritmo acelera, ou então a coisa toda fica tensa, mas fica legal. Tem tudo no filme e tudo muito bem colocado. O filme é muito bem humorado por conta das coisas da Cia e por conta das ideias absurdas e por causa do negócio de Hollywood. E também o filme é muito tenso. Meu Deus, a cena em que ele vai de fato fazer o plano é uma das coisas mais... fica tendo mini ataques do coração assim o tempo todo, vem, volta, vai, vem, vem. Tem uma cadência muito boa, a montagem é muito boa. E outra coisa que poderia ter desandado em Argo é que, ok, ele poderia ter humor, ele poderia ter suspense, ele poderia ter tudo, mas o timing das coisas poderia ser perdido, coisas ficarem mais longas ou menores, não. Tudo tem o seu tempo. E o legal é que no final mesmo, eles não esquecem de nada que eles já mostraram e eles resolvem todas as situações que ficaram em aberto. Você vê que o roteiro é uma coisa que se fecha bem, a direção é uma coisa que tá sempre ali certinha, não extrapola nada e não cai nada. E o ritmo é ótimo. Faz sentido. Por que esse filme tá ganhando todos os prêmios das coisas que estão concorrendo por aí? Ele ganhou o BAFTA, ele ganhou o Globo de Ouro. E aí você chega no Oscar e esse filme não está concorrendo à melhor direção. Eu acho um absurdo ele não estar concorrendo. Mas tudo bem. A academia é cheia de absurdos. É tudo na base do lobby ali. Então assim... As Aventuras de Pi, aqui no Brasil saiu As Aventuras, não consigo falar das aventuras, é a vida pra mim, a vida de Pi, do Ang Lee. Ang Lee é esse cara que dirigiu Brokeback Mountain, sim, aquela história dos cowboys gays, e ele dirigiu aquele filme, e é um filme muito bom. Brokeback Mountain também é uma adaptação, só que é uma adaptação de um conto. A Vida de Pi é baseado no livro A Vida de Pi, e é uma boa adaptação, mas tem eu acho alguns problemas nesse negócio todo aí da Vida de Pi. A história, pra quem não sabe, é sobre escritor que conhece o homem chamado Pi, e o Pi vai contar para ele uma história que fará ele acreditar em Deus. E a história dele é do momento em que ele estava no navio com o pai, que era dono de zoológico, e ele estava transferindo o zoológico dele para outro lugar. Eles iam de navio carregando todos os bichos, e acontece um naufrágio e sobra ele, e ele fica à deriva. Coisas acontecem, sobra ele e o tigre. É aquilo que se vê no cartaz, né? O Pi com aquela coisinha na cabeça e o tigre feito por computação gráfica, que aliás está muito bem feito. O roteiro de A Vida de Pi tem umas coisas que eu acho chatas. Ele é muito didático. Ele tá muito próximo do livro. Muito. No livro, é óbvio, o cara tem que fazer isso. Ele tem que te explicar tudo, porque você não tem o visual, ele tem que te fazer criar o visual da coisa. O filme não é um livro. No filme a gente já tem todo esse aspecto visual para ajudar a gente, e o diretor, junto do roteiro, da montagem e da trilha, de tudo, tem que criar todos os outros sentidos pra gente. Então assim, não dá pra jogar tudo no texto, senão vira novela. Eu acho isso preguiça, de certa maneira. Mas é aquilo, é um filme que é baseado num livro que tem uma moralzinha no final. E essa moralzinha, ela tem que ser bem trabalhadinha na cabeça de quem tá assistindo o filme. Desde o começo, desde a primeira cena, já tá óbvio o que vai ser o grande final. Que é aquela coisa de... oh, papai é cético, a mamãe é religiosa e o Pi está tentando se encontrar em várias religiões. Que coisa! Eu chego a achar quase demente o jeito que fica no final, porque não poderia ser mais explícito o que ele quer mostrar pra gente. É muito assim, viram? Existe a razão, e existe, no caso, a fé, e você escolhe o seu caminho. O curioso é que tem muita gente que assistiu o filme e saiu, nossa, que filme ótimo, é um filme que me faz pensar.
Ele não te fez pensar, ele jogou a informação no seu cérebro. E o que aconteceu é que você saiu do filme e você conseguiu passar pra frente, só. Ele não te fez pensar, ele pensou por você e jogou na sua cara tudo aquilo. Por isso que eu acho esse filme legal, é bonito, sim, esse filme merece todos os Oscars, qualquer coisa visual, ele merece tudo, mas no resto é muito didático demais e com isso problemas aparecem. A Hora Mais Escura, da Kathryn Bigelow, que é a ex-mulher do James Cameron, pois é. Enquanto ele fica lá brincando de Avatar, ela fica fazendo filmes dignos. O filminho conta a história da Maya, uma agente da CIA, do momento em que ela entra na caçada ao Bin Laden, lá na era Bush ainda, até o momento em que o cara é morto. Oh, spoiler! O Bin Laden morre! Oh! O filme é longo, mas ele faz sentido ser longo. E o roteiro é bom, porque ele consegue condensar todo esse tempo. E muito bem. Esse é mais um daqueles filmes que poderia desandar fortíssimo por causa da história e porque é um filme baseado na CIA também. Então, assim, poderia virar uma propaganda total dos Estados Unidos com aquelas musiquinhas heróicas e pessoas andando em câmera lenta e aquela coisa, gente sofrendo, quebrando coisas e tipo, não. Não tem isso, não é um filme assim. O que não aconteceu em Água, que poderia ter acontecido, é o que poderia também ter acontecido nesse filme, graças a Deus. Não aconteceu, porque a tia Kate é genial. Ela é muito boa. No roteiro, no começo, a gente vê como foi aquela bagunça. A gente se confunde com os nomes dos terroristas responsáveis e tal. A coisa vai caminhando até que começa a se focar em um cara, e desse cara a gente consegue chegar no Bin Laden. Então, assim, é a trajetória que vai se afunilando, e isso é bem legal. Porque a gente consegue ter uma ideia de como foi realmente teoricamente, esse trabalho da CIA em chegar no cara. Tia Cat dirigiu também esse filme, que ela criou uma ambiguidade que tem gente que ama e tem gente que odeia. Tem gente que acha que o filme é uma propaganda americana, é uma coisa ridícula, que mostra os terroristas como malucos que saem explodindo coisas, ela não dá profundidade aos caras. Tem um detalhe, ela também não entra em questões pessoais dos americanos, da protagonista. Ela não entra na historinha da vida da protagonista. A gente não vê lá a protagonista sofrendinho, tendo vida pessoal que seja. A gente não vê nada, a gente só vê a menina caçando o Bin Laden. Todas as coisas que ela fez, ela sempre está atrás de uma mesa na CIA, ou ela está interrogando alguém, ou então ela está vendo fotos tentando juntar coisas. É só a coisa pela coisa. Até porque tem as cenas de tortura, e essas cenas de tortura só mostram os caras apanhando. Por que as pessoas queriam nessas cenas de tortura? Ao mesmo tempo, por conta dessas cenas de tortura, tem a galera que chega, que horror, você está mostrando isso sem qualquer sensibilidade. Que se você vai falar de tortura, então você tem que mostrar com calma, drama e aquela coisa. Não, ela simplesmente mostra de maneira muito crua e natural, é isso que é o pior. Ela faz com uma naturalidade as cenas de tortura que você fica até um pouco assim. Mas é a questão, na era Bush era comum, era natural. Um torturador, era o trabalho do cara fazer isso. Ele não ia criar aquela coisa que a gente geralmente vê numa cena de tortura, daquela situação dramática com uma luzinha na cara do cara e aquela luzinha começa a balançar e ele chega e fica berrando com o cara. Não, o cara simplesmente senta e começa a falar, olha, se eu achar que você tá mentindo pra mim, ou se você não quiser me responder, eu vou te bater, eu vou te machucar e tal. Assim, normal. Ela não pesa pra nenhum lado. Ao mesmo tempo que ela mostra de maneira natural a tortura, a gente consegue ver que essa tortura era natural, mas ao mesmo tempo o quão cruel era aquele processo para se conseguir as informações necessárias. E que infelizmente esse tipo de coisa colaborou para se chegar no Bin Laden no final. Django. Django é a história de Django, um negro escravo na era que a escravidão nos Estados Unidos era horrível. É do momento que este negro é libertado por um caçador de recompensas, dentista. Ele ajuda esse cara a conseguir um bandido lá e ele acaba se transformando num caçador de recompensas também. É a trajetória que ele resolve salvar a mulher dele, também é escrava, e os dois foram separados, descobrir onde ela está e como ele vai tirar ela de lá, enfim. É um filme do Tarantino, mas é um filme do Tarantino cheio de problemas.
Tarantino, né? Ele teoricamente tem bons diálogos, mas nesse filme, né? Tem uma cena legal pra mim, que é a cena do Ku Klux Klan, mas é uma cena legal que não serve pra nada. Tem um monte de histórias no meio do filme que não servem pra nada, coisas que o Tarantino dá muita atenção, que não servem pra nada. E daí tem aquele cara, o fanboy do Tarantino, que é: nossa, Tarantino é um deus! Uau! Ah, cala sua boca, o Tarantino faz tudo! É perfeito! Faz sentido! Todos aqueles personagens fazem sentido! Meu, não faz sentido. Olha, eu até concordo que ele pode colocar coisas no filme que no primeiro momento você não precisa entender que faz sentido, mas tá tudo conectado. Isso é o lema de Malhação, lembrem-se disso. Calma. Nesse filme, os diálogos do Tarantino geralmente são as melhores coisas, são diálogos meio toscos, e eu entendo que ele esteja homenageando o maldito filme tosco lá e tal, mas cara, não homenageia o lado ruim do negócio. De toscos, chatinhos, alguns poucos se salvam, e aí, de repente, no meio da história, chega Leonardo DiCaprio. O personagem do Leonardo DiCaprio dá um fôlego no filme que, nossa senhora, você fala, ufa. Porque o filme é enorme e não precisava ser desse tamanho. Era só tirar as sobras, as coisas inúteis, diminuir os diálogos, diminuir as coisas, mas o que a gente vê é, a montagem até tentou fazer alguma coisa, mas não deu. Eu fiquei sabendo que esse filme era pra ter pelo menos mais meia hora do que ele já tem, e ele já tem quase 3 horas. Mas eu imagino que o cara lá na montagem tava tentando montar e falou, cara, tira isso, de Tarantino, não, 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 né? O ego do Tarantino foi falando, não, não tira, isso é genial, isso é genial, isso é genial, isso é genial. E é a fórmula do Tarantino de filmes. Mas ele tá ainda fazendo filmes que nem parecem mais dele, parecem filmes do ego dele. É uma ego trip do cara em todas as coisas que ele geralmente faz nos filmes. E isso ficou tosco porque não deu certo. Tá, até deu em alguns aspectos, mas no todo o filme desanda porque fica chato, fica longo, fica over em cima do over que a gente já aceita. Esse é o problema do filme. Não há sentido pra tanto despropósito, pra tanto erro, pra tanta coisa chata. Foi mal, gente. O Tarantino errou. Lincoln, do Spielberg. Essa tia do PowerPoint da academia. Esse carinha que faz esses filminhos assim, cheios da moral e da família. A história do Lincoln não é exatamente a história da vida inteira do Lincoln. Não, é só o final. É no momento em que ele já tá no final do primeiro mandato e ele resolve que ele vai aprovar de qualquer maneira possível nesse mundo a maldita lei que acaba com a escravidão nos Estados Unidos. E é do momento em que ele tá decidido a fazer isso e que tá rolando já a guerra lá entre o norte e sul, aquela coisa toda, por conta da escravidão, até o momento que, oh meu Deus, spoiler, ele morre! Ah! O filme inteiro é de um blá 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 interminável. É só gente falando o tempo todo. Eu imagino que lá no meio do texto existam vários discursos marcantes do Lincoln. Lincoln era um cara que discursava, que todo mundo sabe que ele era o genial dos discursos. Eu imagino que lá no meio tenha coisas que fazem os americanos, tipo, oh, olha lá, aquele discurso daquele dia, daquela situação que é super genial. Eu imagino que deva ser super empolgante para quem gosta da história dos Estados Unidos e entende da história dos Estados Unidos. Mas pra mim, é um filme apenas muito falado, porque eu não tenho muito interesse nesse tipo de coisa. Eu duvido também que você tenha muito interesse. Se você tiver, então você vai gostar bastante de todas essas informações. Eu acho que até você vai achar um filme muito falado. Tem outro problema, é muita coisa assim política, e é uma política, como eu falei, focada no que foi aquele período lá. Não existe assim, no meio desses discursos, dessa informação toda, né, dessa lutinha de poder, de conseguir uma coisa ou outra, não existe algo muito universal. Então o texto pra gente é meio... você vai vendo assim, mais pelo todo. O Spielberg começa a mostrar o Lincoln pra gente como se fosse um garotinho com medo, sabe? Ele fica sempre com a câmera um pouquinho assim pra trás e fica mostrando ele. Parece que ele tá dando a volta no Lincoln, tá mostrando de costas, o cara tá sempre em silhueta, tem um feixe de luz que passa e tal. Aquela coisa como se estivesse um garotinho olhando para o seu herói. Lincoln é retratado como um herói, mas assim, isso a gente já esperava, porque, né? A fotografia, como é um período tenso e até porque são os tempos finais do próprio Lincoln, tá sempre pesada, é uma fotografia escura, que sempre tem um raio de luz pra cá, ou pra cá, ou pra lá, muita silhueta, nada muito colorido, sempre uma coisa meio
esfumaçada, séria, sóbria, mas é porque realmente a história pede uma coisa assim um pouco mais pesada. E a direção de arte realmente é bem boa. O período em si tá muito bem retratado. Aí a gente chega no Daniel Day-Lewis, né? Porque você vê, o Spielberg, ele não fez nada de direção, ele ficou ali, medo. Mesmo ele não fazendo nada, o Daniel Day-Lewis, ele é o Lincoln, ele tá perfeito naquele papel, ele consegue virar o Lincoln. Pra mim faz todo sentido do mundo. O cara tá ganhando todos os prêmios por aí, já ganhou o BAFTA, ganhou o Globo de Ouro também, ganhou o SAG, que é o prêmio dos atores. Não é à toa, porque não tem pra ninguém, gente. E assim, o filme se segura nessa atuação. E com certeza esse filme vai levar o Oscar pelo melhor ator. Tipo, fato. Não tem pra Hugh Jackman nenhum nesse mundo. Ele vai ganhar, com certeza. O Daniel Day-Lewis vai ganhar. Eu espero que Lincoln não ganhe tantos Oscars porque não merece. O lado bom da vida. Oh. Em inglês, o nome desse filme é Silver Linings Playbook. Silver linings é tipo uma expressão em inglês que pode ser traduzida também como uma luz no fim do túnel. É bem legal de imaginar que os dois protagonistas são, de certa maneira, a luz no fim do túnel do outro. Oh, que bonitinho. A história é a história de Pat Solitano, Patrick, que teve um ataque. Ele surtou quando ele viu a mulher dele traindo ele junto com um cara bem mais velho que era um professor de história aleatório. Ele pirou, surtou, espancou o cara, ele foi se tratar. A mãe dele consegue uma ação judicial pra tirar ele antes do tempo, vai viver com os pais. O cara não tá no seu 100%, por mais que ele não esteja mais surtando. Ele volta, né, depois dos 8 meses que ele tá internado, e ele quer conquistar a esposa dele. E é nesse momento que ele conhece Tiffany, que também é uma meio louquinha, que surtou também quando seu marido morreu. E aí ela também tem esses probleminhas dela, revoltada com a vida e tudo mais, e os dois se encontram. E é a história óbvia de toda a comédia romântica de dois que se encontram e aí eles brigam no começo. E daí, nessa história aí de comédia romântica, o roteiro então é super bonitinho, ingênuozinho. Existem muitas coisas engraçadas durante o filme, mas também existem muitas coisas sérias. David Russell, ele não trata de maneira besta as coisas tensas do filme, que também tem alguns momentos complicados entre o Pat e sua família, que, por exemplo, ele bate nos pais. Aliás, quem diria? Bradley Cooper! Esse ator todo, uau, hein? Então não é uma comédia romântica puramente comédia romântica, bobinha, besta, munga, mané. Tem os seus momentos mais pesados. E isso é legal porque é nesses momentos que os atores crescem e que a gente vê. É bem dirigido. Por mais que a história, de certa maneira, caia em vários clichês, a direção, pelo menos, segura um pouco. É um equilíbrio. E é óbvio que nesse filme o mais genial de tudo são as atuações. Bradley Cooper e a Jennifer Lawrence carregam o negócio todo. Eu espero que a Menina Voraz leve esse Oscar porque ela é digna e ela merece. Agora o Bradley Cooper, meu amigo, tem um Daniel Day-Lewis nas suas costas. Não vai rolar. Amour, Michael Haneke. De todo o Oscar, esse é o único filme que realmente é cinema. O roteiro sozinho poderia ter virado uma coisa na mão de qualquer um, poderia ter virado uma desgraça. Na mão do Haneke virou um troço digno. A história do filme é um casal de velhinhos que vive no seu apartamento. Eles têm uma filha que é casada com um músico. Aí tem essa vidinha deles, sempre cercados no começo do filme de muita gente. Estão no meio da plateia, eles estão no meio do ônibus. Até que um dia a esposa, a Anne, tem um derrame. E a história é o amor. É uma situação impossível, difícil, mas em que o amor sobrevive a tudo. Se você acha que filminho sobre amor tem que ser aquela coisa fofinha, tem que ter closezinhos e musiquinha, e é uma música tema para o casal, e humor. Se você acha que amor é aquela coisa daquelas frases bregas que aparecem naquelas fotos mais bregas ainda para compartilhar no Facebook, e você acha que é casalzinho feliz de mão dadas, não é pra você esse filme, porque esse filme não trata desse amor jacu, inexistente e muitas vezes falso. Essa coisa posada, ridícula e babaquinha. Não, esse filme não é sobre isso. Se você nunca assistiu um filme dele, você precisa saber é que uma característica dele é sempre usar muito de ação fora de quadro e de sons assim pra aumentar uma situação dramática. Esse filme, muitas ações que acontecem em quadro vazio,
os velhinhos estão em outro cômodo, mas a gente está olhando pra pia, por exemplo. Você nunca viu isso, você vai ficar... Ah! A única coisa que se escuta durante o filme todo é em alguns pontuados momentos a música que não é uma trilha sonora, ou seja, não é uma coisa enfiada, é uma música que acontece dentro do filme, que é um deles ouvindo uma sinfonia de Beethoven ou então uma outra sinfonia aleatória. Então você já vê que é um filme bem silencioso, ele não é apelão, ele não vai colocar uma musiquinha pra você chorar com a situação, não. Ele não tá te forçando a nada. O Haneke fica em um lugar pra você mesmo tirar suas conclusões. Somente sendo desse jeito, a gente começa a refletir sobre aquilo, a gente começa a entender também a solidão em que os personagens entram. O próprio universo deles vai decaindo, tudo decai, tudo acaba, menos o amor. Quando acaba o filme, entra a tela preta e vem os créditos, bate aquele pequeno desespero que acabou, cai a ficha que estava rodando durante o filme, né, e despenca, e você, uau! Sem exagero, sem música, sem explosões. É o filme que pra mim merece todos os prêmios possíveis e imagináveis. Os Miseráveis, Tom Hooper. Esse cara ganhou o Oscar já, inacreditavelmente, pelo Discurso do Rei. E aí ele achou que ele podia fazer um outro filme, que é um lixo! É muito ruim. Para o amigo que não sabe a maldita história dos Miseráveis, eu não vou falar tudo. Tem os vídeos da Cíntia, se você quiser saber mais sobre os Miseráveis por aqui. Mas é o seguinte, eu não li os Miseráveis, mas eu vivo nesse universo. Então eu sei a história dos Miseráveis, eu conheço os personagens principais, eu sei o teor da história, ao mesmo tempo que eu também sei que Os Miseráveis, o filme, não foi baseado diretamente no livro do Victor Hugo, e sim no musical da Broadway, Les Mis. O senhor Tom Hooper achou que dava pra ele fazer o filme como se fosse um musical da Broadway mesmo. Quando eu soube que eles iam fazer essa versão dos Miseráveis com som direto, ou seja, não seriam músicas gravadas, ia ser uma música, o cara está em cena e gravando a própria voz, cantando naquele momento, aí eu falei, opa, talvez exista uma coisa legal nesse filme. Cara, eles cantam todas as frases e tal, isso pra mim não é problema. Ah, me deu um copo de água, assim, eu vou tirar. Por mim, pode cantar, não tem problema, eu já sabia. Mas tem o resto desse filme que é uma desgraça. Ah, por incrível que pareça, o roteiro não é legal. Por quê? Porque faltam coisas. Tá certo, a história é complicadíssima, é o musical, e o musical também já é um troço. Eu vejo que tem personagens que aparecem ali que estão aparecendo pouco, e tem personagens que aparecem ali que estão aparecendo demais. Exemplo básico, a personagem da Anne Hathaway, a Fantine. Todo mundo sabe que a história da Fantine é trágica. Teve que vender o cabelo, teve que vender o dente, teve que vender tudo, teve que se vender. Mas a coitada da Anne Hathaway teve 5 minutos em tela. Um filme de 2 horas e meia, ela apareceu trabalhandinho, depois ela já estava na rua, depois da rua fizeram uma ceninha ali pra ela sofrer, depois ela já tá cagada e canta lá e morre. Não é possível que o musical só tenha isso sobre ela. Não é possível. Eu me recuso a acreditar que seja só isso. É tão curta a apresentação dela ali que eu, como não li o livro, eu não me senti tão tocada quanto, por exemplo, pela história da Eponine. A Eponine é só uma menina na friendzone. E cara, você vê que aí tem um problema gravíssimo. Outro exemplo, Javert. Russell Crowe cantando. Quem foi o produtor de elenco desgraçado que falou, nossa, eu acho que vai ser lindo ver o Russell Crowe cantando. Esse cara super simpático, que pelo jeito adora cantar também, só que não. A gente até releva o cara a cantar mal, mas aí você não entende nada sobre o Javert no filme. Eu tô dizendo como uma pessoa que não leu o livro, não foi apresentado no filme, eu não entendi bulhufas do que aconteceu com esse cara. Pra mim, ele era obcecado no Jean Valjean, ele queria pegar o cara de qualquer jeito, e só. Agora, todo o resto, ele canta aquelas coisinhas e tal, eu fiquei meio da fuck o tempo todo. E o final dele também, pra mim, tá? A história como um todo, ela segura o filme, claro. Quem gosta muito da história e lê o livro, eu consigo até relevar que goste por conta da história. Mas quem adora o filme e acha genial é muito burro, é muito idiota, é muito mané. Eu falei que eu não ia ser boazinha. Tô pegando pesado nos Miseráveis porque pra mim é uma vergonha o que esse cara faz. Ele tem uma história que é digna nas mãos. E um roteiro que pode falhar em vários momentos, mas ainda assim tem essa história digna no seu fundo. Aí o que ele faz? O idiota me pega aquela câmera e começa a dirigir de um jeito cagado.
o infeliz me pega essa câmera e começa só a fazer closes. É uma novela, gente! Eu tô assistindo uma novela ou eu tô assistindo um filme? Talvez ele pensou, ah, nossa, geralmente no musical as pessoas ficam de longe porque elas estão sentadinhas no teatro, né, na Broadway, e daí o musical acontece ali, então eu vou fazer assim, eu vou mostrar a cara dos atores cantando. E eu me revolto quem acha lindo isso, porque isso não é lindo, isso é novela. Ok, se você acha a novela lindo, eu consigo entender a sua coerência, mas estamos falando de cinema, e cinema não é close o tempo todo. Mas aí você pensa, Thalita, não, eu vi o filme, tem outros momentos que não tem close. Pois é, aí é um plano um pouquinho aberto, meio torto. Ou, sei lá, o cara deixa a pessoa um pouquinho torta, assim, nossa, parabéns, você não deixou o personagem no centro do quadro. Um filme cagado, porém ele tem como qualidade a questão de ter sido captado o som direto da música deles cantandinho, então isso pra mim, ok, é uma qualidade do filme. E a primeira cena do filme eu não vou negar que realmente é muito digna. A pessoa que acha esse filme lindo, perfeito e genial, ela não tem a menor noção do que é cinema. Ela tá acostumada a assistir TV, ela tá acostumada a assistir novela, e ela acha ok um filme desse porte ser dirigido dessa maneira retardada. Indomável Sonhadora, de um cara que ganhou o prêmio do júri em Sundance, sei lá, achei meio da fuck. É a historinha de uma menininha negrinha do cabelinho legal, cheia de personalidade, que vive num lugar inóspito chamado A Banheira, porque é um lugar que está para alagar a qualquer minuto e sumir do mapa, e ela vive lá com o seu papai. O filme entra no Oscar como o filme exótico. Geralmente, nas indicações do Oscar surge aleatoriamente filme exótico, como foi, por exemplo, Preciosa. Na verdade, esse filme me incomodou pra caramba, porque a historinha dele é muito apelona, o jeito que o cara faz é muito apelão, a menininha, tudo, as coisinhas são super apelonas pra gente gostar do filme e ficar fazendo e tipo, e O roteiro vai mostrando a historinha dela, que ela tá lá, né, vivendo com o pai dela num lugar absurdamente bizarro. Ela vive num trailer em cima de uma árvore e o pai dela vive numa casa-barco em cima de uma árvore. Não vivem juntos, mas eles conversam. Não existe um diálogo fofo, né, de papai e filhinha ali. E a gente vê que ele está treinando ela para sobreviver àquele lugar. Por ali ela vai pra escola e ela conhece a história dos bois gigantes lá. Tinha os fortes da manada que deixavam os fracos para trás. O filme conta essa coisa sempre em paralelo entre ela e esses bichos grandes, aleatórios. Além disso, o filme coloca questão política, né, de tipo, por que o lugar se chama A Banheira e por que o lugar vai ser completamente inundado? Aquela coisa das geleiras que se derretem. Tem uns momentos do filme que a menininha fala, eu sou a Hush Puppy, que é o nome dela. Hush Puppy é um pontinho no universo, mas se a gente tirar até um pontinho do universo, tudo pode desabar. Aí vem imagens das geleiras derretendo. Pra mim, isso é um jeito de se usar a linguagem de uma maneira super apelona. É uma manipulação vergonhosa. É uma coisa assim que me dá até um horror de ver. E as pessoas aí começam a achar que isso é poesia. O cara tá forçando a barra pra dizer o que ele quer. Ele tá jogando um conteúdo na sua cara que não está necessariamente ali. E o pior de tudo, ele tá manipulando você usando uma criança. E usando a questão da pobreza dela, e usando a questão da situação que ela vive e tudo mais. Eu acho tenso, eu me sinto mal de ver esse tipo de manipulação e uso de linguagem de cinema para se passar uma mensagem tão forçada. Por mais que tenha essa questão da menininha ser super digna, quero levar pra casa, ela é muito legal, ela é super divertida, ela fica lá, I'm the man! Acho isso legal, mas ao mesmo tempo eu consigo enxergar a manipulação do diretor fazendo essas cenas, de deixar ela fofinha, porém forte, com aquele cabelo assim. É claro que a criancinha não vai ganhar o Oscar de melhor atriz, porque ela está ali pelos motivos que a Preciosa estava alguns anos atrás, fazendo um papel diferente. É a cota. O Oscar pode ser cretino o suficiente para fazer esse tipo de coisa, imagino que faça. Sinceramente, esse filme não merece nada porque ele é super apelão por causa de todas essas coisas. E
É isso. A minha voz tá, tipo, quase morrendo. Vocês virem aqui atrás que anoiteceu. Enquanto eu fazia o vídeo, anoiteceu. Eu acho que agora eu consigo entender por que não existem críticos de cinema fazendo vídeos assim a rodo. É a coisa mais complicada do mundo você falar de um filme, é estranho isso. Mas você escrever sobre um filme eu acho fácil. A coisa mais complicada que eu fiz aqui no canal foi fazer esse vídeo. Mas é isso, gente, é isso. O vídeo do Oscar era pra ter saído esse vídeo no começo da semana. Espero que esteja bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não me batam, porque eu não falei dos filmes de uma maneira... filminho, cinema. Relevem minha dureza. Assistam o Oscar, sim, vamos ver no que vai dar toda essa coisa, vamos ver se eu acerto alguma coisa ou não, vamos ver se eu estou completamente errada. Enfim,